ocupações mais tradicionais da estatística, né? Finanças, né? Nas seguradoras, na inteligência de mercado, telecomunicações, indústrias, saúde, marketing, na pesquisa, né? E na academia, por exemplo. E aí, a gente tem aqui, ó, em finanças, né? Análise e acompanhamento de carteiras de investimentos, né? Aí você faz a análise de volatilidade lá da carteira, né? Porque a gente sabe que quando a carteira ela é muito variável, né? Ela vai tender a te dar maior retorno, né? Ela tem uma variabilidade muito alta, ela vai te dar um maior retorno, ou ela também vai te dar pouco retorno, tá? Agora, quando você tem algo que é mais contido, né? Você tem uma menor variabilidade ali, né, envolvida na tua carteira, você vai ter algo que é mais controlado, né? Você não perde muito e não ganha muito também, né? Então aí depende do teu, se você é averso ao risco ou propenso ao risco, né? Se você for propenso ao risco, você aceita a variabilidade, né? Quando você quer ganhar muito e quer perder muito também, né? Já o contrário, você quer ficar num ganho ali que você considera um trade-off ali razoável para você, entendeu? Então vai depender se você é conservador ou não, né? E aí tem modelos de escoragem de crédito aplicado a empréstimo, né? Aí aqui entra os modelos logísticos, por exemplo, né, de para você ver um histórico do cara, né? Se o cara ele já é um mal pagador, né? Tem determinada se você descobre ali que tem determinada idade, determinada faixa de renda e características, né, históricas daquele cara que eles não pagaram, por exemplo. E aí, se você for você não vai dar para esse cara um crédito, por exemplo, né? Você vai calcular uma propensão do cara te dar um calote ou não, né? E é isso que, por exemplo, o modelo logístico vai fazer, né? O modelo logístico ele trabalha com a variável dicotômica, né? Que é você pagar ou não pagar, né? Ou você está adimplente ou não adimplente, tá? Então é 0 ou 1, né? Fracasso ou sucesso. E aí o que, que ele vai te dar? A propensão do cara pagar ou não, né? E aí eventualmente você vai classificar ele numa classe, né? Que vai ser se vai ser aprovado ou não o empréstimo dele, né? E aí você tem esse modelo de descoragem de crédito. A gente tem um exemplo aqui no Statidados, né? Se eu não me engano, foi o professor lá do Inferir Estatística, é o Diogo Pico, né? Ele fez aqui um exemplo no R de modelagem de descoragem de crédito, bem legal. Avaliar investimentos e transações financeiras, cai no mesmo caso aqui das carteiras de investimento também, né? Análise de fluxo de caixa, né? Tudo que entra e tudo que sai da empresa, né? Eu recentemente teve até um estudo interessante da JP Morgan, né? Que ela mostrou um gráfico onde do momento que as empresas elas paravam de receber lucro, né? Por causa da quarentena, elas tiveram que parar as funções, né? A empresa não podia funcionar, né? E aí, do momento que ela parar, quanto tempo que ela vai aguentar? Ou seja, quanto dinheiro ela estava reservando para quando parasse, de fato, ela conseguisse aguentar esse tempo, né? E aí eles fizeram um estudo, né? Inclusive, eles botaram um gráfico, né, de um histograma suavizado, né, mostrando também os quartis, né, que te dão o quê? Por exemplo, até 25% das empresas vão quebrar, né, eles dividiram em clusters também, né, por exemplo, comércio, alimentação, né, e aí vamos dar um exemplo. O comércio, até 25%, ele aguentava, depois ele não aguentava mais, ele quebrava. E aí eles fizeram isso para várias indústrias, né, e eles iam analisando até quando que as empresas iam suportar, né, a quarentena, por exemplo, né? Eles fizeram isso. Depois eu posso até mandar para vocês. Eu fiz um vídeo aqui no canal, né? Mostrando, inclusive, como é que interpreta essa ideia dos quartis, né? Ficou bem interessante. E nesse mesmo vídeo eu também fiz uma comparação com a curva de crescimento, né? Do corona, né? Então, é bem interessante também esse vídeo aí, se vocês quiserem dar uma olhada depois. Então, chance de acontecer um sinistro. O que é um sinistro, né? Sinistro pode ser uma batida de carro, né? Pode ser um roubo de automóvel, por exemplo, né?
E aí todo o evento que for coberto ali pelo plano, né, você vai estar podendo categorizar ele como um sinistro, né, se acontecer aquilo ali. Então, por exemplo, se você mora em determinado lugar que a violência é muito grande, você espera que o teu seguro do carro ele seja mais alto ou mais barato? Mais alto, né? Por quê? Porque você tem mais chance de ser roubado, né? Então, por que você está me dizendo isso? Porque você olhou, né, para os dados, né, para o histórico, né, e viu que, pô, que onde você tinha mais violência, os seguros foram mais caros, por exemplo, né? Então, para cobrir isso, você tem que elevar o valor do seguro, né? E aí você, estudando esses fatores, você consegue te dar uma precificação, né? E aí tem precificação, você pode levar isso precificação de seguro também, por exemplo, né? Seguro do carro, né? Você pode precificar um imóvel, por exemplo, né? Como é que eu precifico um imóvel, por exemplo? Na minha monografia eu faço precificação de imóveis, né? E aí a gente tem lá quantidade de banheiros, quantidade de quartos, é, tem a área, né, de construção do imóvel, se tem playground, não tem, né? Tem diversas variáveis que podem classificar ali o metro quadrado, né, do imóvel, né, que é muito forte, né? Ele influencia bastante. Tanto isso como também a área de que tá localizado o imóvel, né? Dependendo da área, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o elitista é para a Zona Sul, né? Aqui é a Zona Norte, né? Então, na Zona Sul, a gente espera que os imóveis sejam mais caros, aqui mais baratos. Então, você tem que trabalhar com isso dentro do modelo, né? E a gente aprende lá a transformar as variáveis, né? Por quê? Porque o modelo não entende Zona Sul, Zona Norte, né? Os labels. Você vai ter que recodificar essas variáveis de forma que o modelo entenda e que também não passe uma ideia de proporcionalidade, né? Por exemplo. Então, aí a gente tem o que a gente chama de variáveis dummies, né? Que são variáveis indicadoras, por exemplo. Que aí, se você for da Zona Norte, você vai ter uma dummy apontando para a Zona Norte. Se você for da Zona Sul, vai ter uma dummy apontando para a Zona Sul. E aí e o modelo assim entende como é que ele trabalha para diferenciar os preços, entendeu? Então, também tem essa aplicação, tá? Depois, se vocês quiserem, eu mando a monografia lá para vocês. Tá lá no meu LinkedIn, se vocês quiserem ver lá, tá lá no meu LinkedIn. Gestão eficiente do portfólio de seguradoras. Aí entra bastante também na análise de comportamento de carteiras de investimentos, né? E aí, projeções e indicar tendências mercadológicas, né? Então, se, por exemplo, aí entra no caso da indústria, né? Eu vou ver aqui. Projeções e indicar tendências mercadológicas. Pensa no varejo, né? Alguma coisa do tipo. Se eu vejo que meu concorrente, né? Mas aí entra na parte do benchmark. Calma aí, deixa eu ver aqui um exemplo que não tem nos outros. Projeção e indicar tendências. Então, tendências do mercado, né? Você vê o que está surgindo, né? Tudo mais. Você consegue identificar isso por meio dos dados, né? Por exemplo, se fizer de repente uma análise não supervisionada que não tem nada de preditivo, né? É só você agrupar por similaridade, né? Você de repente enxerga alguns padrões que vão te indicar tendências ali mercadológicas para que você consiga ter um diferencial no mercado, né? E aí você também pode melhorar o desempenho da empresa, né? Aumentar o lucro dela, né? Você vê aonde que está o gargalo da empresa, né? Você estudando os dados da empresa, você sabe onde cada filial vende mais, né? Quando que vende mais, de que forma que ocorre isso, né? A sazonalidade disso, né? Será que e aí entra também tirando os efeitos sazonais, né? Porque, por exemplo, tem o que a gente chama de efeito calendário, que são as datas festivas, né? Dia das Mães, por exemplo, a gente sabe que o varejo vende mais, né? E aí, isso é todo ano, né? Isso vai ser diferente em relação aos demais, mas você não pode tirar isso da tua análise, né? A gente vai comentar isso quando a gente estudar lá outlier e ponto influente, né? A gente vai ver que isso é um ponto influente, não é um outlier, né? Outlier, por definição, é um erro, né? É uma medida ali errada, né? Um aparelho mal calibrado, né?
Então, a gente vai ver mais para frente isso, tá? E benchmark é a prática de você olhar para o seu concorrente, né? Ver o que ele está fazendo diferente e tentar trazer isso para o teu negócio de forma que você tenha vantagem competitiva, entendeu? E a estatística ela te ajuda também com isso, tá? Então, melhoria de processos, né? Você tem lá o controle estatístico de qualidade, né? Onde você estuda o processo de industrialização lá, de produção de algum bem, por exemplo, né? Análise de satisfação dos funcionários, né? Eu vi aí que tem gente de RH, né? Eu não cheguei a falar exemplo, né? Mas tem o People Analytics, né? Que está muito comum hoje em dia, né? De você ver se os funcionários estão satisfeitos com a empresa, né? O que eu tenho que fazer para melhorar a satisfação dos meus funcionários para que eles não venham a me dar um turnover, por exemplo, na empresa, né? E aí você tem que ver, será que se eu botar uma academia para ele, ter uma parceria com a academia, uma parceria, sei lá, com um plano de saúde, né? Será que eu vou estar trazendo um benefício para o meu funcionário de forma a agregar que ele não venha deixar a minha empresa, né? Que isso seja um fator para que ele continue na minha empresa, né? E aí o People Analytics ele estuda isso, né? O pessoal aí de gestão de RH que botou aí, né? Isso é bem interessante, uma área legal. Estudo de mercado, demanda e economia, né? Estudo de mercado é o que eu falei, né? Você vê o varejo, por exemplo, entender o padrão de mercado, como é que está funcionando essa demanda, né? Qual filial que está vendendo mais, né? Como é que eu posso economizar com isso, né? E aí desenvolvimento, controle, teste de qualidade, pesquisa de mercado e previsão de vendas. Então, você tem todo o pipeline do produto, né? Você desenvolve o produto e aí você tem que ter um controle, né? Tem que testar, né? Tem que fazer uma pesquisa de satisfação de um produto, um MVP, né? Um projeto mínimo ali para você testar a qualidade daquele produto para depois você botar em produção, né? Você não pode chegar e botar o produto em produção sem antes testar, né? Fazer uma pesquisa de mercado para ver a aceitação do produto em relação aos consumidores, né? Qual o mercado potencial, qual o meu público-alvo, né? Quem que vai estar comprando mais o meu produto, né? Então você consegue evidenciar esse tipo de coisa, tá? E aí, beleza. Então, teste de eficiência de remédios e desenvolvimento de novos medicamentos, né? Então, todo remédio ele tem que ser testado estatisticamente para ver se não vai ter reações adversas do remédio, né? Tem pessoas que têm alergia, né? Tem pessoas que não vão reagir bem ao remédio. E aí você tem que fazer esses testes antes de colocar para vender, né? Porque você pode estar matando alguém, né? Então, existem, né? Teste de hipótese, por exemplo, é uma disciplina de estatística muito aplicada em teste de eficiência de remédios, por exemplo, né? E aí ele vai avaliar dentro de um grupo controlado ali, por exemplo, né? Se o teu remédio está sendo eficiente ou não de forma estatística, tá? E aí você aprende lá em teste de hipóteses, tá? E aí combate a fraude de hospitais, né? Eu trabalhei em projeto de fraude, né? Numa grande seguradora, né? Eu tinha base de dados de todos os hospitais, né? Do país. E aí existiam algumas suspeitas, né? Por exemplo, de que quando o hospital ele ficava mais vazio, tendiam a colocar mais remédio nos pacientes, né? Existiam também os aparelhos OPMEs, né? Órtese e prótese, são aparelhos muito caros, né? De cunho cirúrgico, né? E então esses aparelhos eles eles tinham suspeitas, né, que eles eram colocados à torta e à direita em qualquer cirurgia, né? Porque esses aparelhos é tipo stent, aparelhos mais cirúrgicos mesmo, né? Então, à torta e à direito eles podiam colocar ali um OPMA, por exemplo, para que ele ganhasse no plano, né? Então, existem essas fraudes e tem que combater, né? Não só em hospitais, né? Bancos, né? Então, a estatística ela te ajuda a isso, né? Tem também E aí você entra também num modelo logístico, por exemplo, uma árvore de decisão, né? E aí vai depender muito da natureza ali do teu negócio.
E um negócio interessante é você fazer uma analogia aqui também, né? Porque, por exemplo, fraude, eventualmente eu posso usar uma rede neural, né? Por quê? Porque a fraude é uma exceção ali, né? Você não precisa ter uma regra ali bem definida, uma legislação ali, né, para você usar. Porque, por exemplo, a rede neural ela não é tão interpretável assim, né? Ela é mais difícil de interpretar. E aí imagina, se fosse lá no caso de aprovar ou não o crédito, né? Como é que eu vou aprovar um crédito usando uma rede neural, por exemplo, né? Como é que eu vou dizer para chegar para você e falar, olha, eu não te concedi um crédito aqui porque o modelo deu isso aqui, entendeu? O modelo deu aqui que ó, não é para conceder crédito para você não, mas eu não sei te explicar por quê. O modelo aí deu, né? Eu não posso. Você não pode fazer isso, né? Tem uma legislação, né? Você não pode dizer simplesmente que o modelo fez aquilo, né? Você, por exemplo, na regressão logística e na árvore de decisão, você consegue ter um padrão mais claro. Na árvore de decisão, você tem um caminho todo que leva a dizer se o cara, por que você não deu crédito para aquele cara, né? E aí você não pode simplesmente dizer que você não deu crédito para o cara. Você tem que explicar, olha, por causa disso, 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 eu não dei crédito para você, entendeu? Então, a rede neural aí, e aí entra a parte do negócio, né? Você você tem que entender do negócio, porque se você não entender do negócio, você não vai conseguir fazer soluções viáveis para que você consiga atingir ali o objetivo do teu negócio, tá? Epidemiologia, né? Estudo de padrão de doença está em voga aí, né? Por causa do corona, né? A gente teve aqui a Natália Bordin, que é do Ministério de Saúde. Saúde? Acho que é de saúde, sim. Se eu não me engano, tá? Tem o vídeo dela aqui na playlist lá das lives de comunidade estatística, ela falou sobre epidemiologia, né? Estudo de padrão das doenças, fatores condicionantes, determinantes e fatores de risco, né? Aí a gente está em meio a uma pandemia, né? E entra muito em epidemiologia, né? A gente tem os modelos lá. Eu vi um modelo recentemente lá no canal do Halisson e da Kise também, de programação dinâmica, né? Muito bom também. Inclusive, peço para vocês seguirem também. Eu não cheguei a botar aqui como material indicado, mas eu estou falando aqui, né? Programação dinâmica, excelente canal, né? O Halisson e a Kise, eles são formados no Instituto Militar de Engenharia, né? E eles estão fazendo agora mestrado no IMPA. Né? São muito bons. E o Halisson explicou o modelo CIR, né? Que é utilizado aí para infecções, né? É um modelo matemático, né? Que aí tem diversas coisas lá que eu também não domino esse modelo, né? Então, lá no vídeo do Harrison, ele explica muito bem, tá? O CIR, que é um dos mais utilizados hoje em dia aí na prevenção aí do coronavírus, para você entender aí como é que se dá essa contaminação. A análise de desempenho de anúncios, né? Se você faz um anúncio, aí você tem lá as métricas, né, para você comparar os anúncios, visualizações, aberturas, né, cliques, tem uma série de métricas que o pessoal de marketing utiliza para ver se a campanha está desempenhando bem ou não, né? E a estatística ajuda em muita coisa nisso, né? Também para você fazer testes A/Bs, né? O teste A/B, que todo mundo chama, né? Uma vez me perguntaram num podcast, né, que os testes A/B, né? Aí eu fui perguntando, e aí descobri que era teste de hipótese, né? É exatamente o teste A/B, é um teste de hipótese estatístico, né? Que você comparar, por exemplo, você está com layout X lá no teu site, né? E aí você vê, será que muitas pessoas estão vendo aquele layout ali, ou será que eu melhoraria aquele layout, botaria em cima, ou embaixo, ou mudaria a cor dele, né? Então, isso são testes de hipótese que você faz para ver como é que os usuários que vão entrar ali no teu site saber se está performando ou não aquele layout, né? E aí tem o X, né? Designers de UX também que trabalham com isso, né? Então, designer o X é o quê mesmo? É user experience, acho que é isso, né? É a experiência do usuário, né?
Então, você consegue alinhar essas coisas. Análise de tendência de mercado também, né? Você vê, fazer séries temporais também, por exemplo, para fazer predições, né, de demanda de algum produto, você usar ali ver a sazonalidade, né? Ver de que forma que está acontecendo ali as tendências, né? Perfil de consumidores e muitas outras fases do marketing de publicidade. Aí, marketing tem um mundo, né? Como eu falei, tem lá o Marketing Analytics aqui no StatData, se vocês quiserem saber mais. E aí tem também pesquisa e novos métodos estatísticos, né? O cara, se for full academia também, vai, né? Vai direto e desenvolve novos métodos, né? E também desenvolvendo novas metodologias para análise das mais variadas áreas do saber, né? Governos e institutos de pesquisa, como IBGE e IPEA, né? Então, você pode também trabalhar. Eu estou falando aqui coisas, a apresentação mais voltada para a estatística, mas você vê que também o cientista de dados se encaixa muito bem, entendeu? E não só o cientista de dados, como algumas outras profissões, às vezes, também se encaixam bem, tá? Ministrando disciplinas relacionadas à área de estatística, né, como eu faço, faculdades e universidades, aulas em escolas para turmas de ensino médio, técnico, né? Então, tem aí para que você quiser, né? Você pode trabalhar com o que você quiser. E aí, essas foram as mais tradicionais, né? Deixa eu voltar aí para ver se vocês estão vivos, se estão alguma pergunta aí. O mestre Anderson aí, legal. Show de bola. E aí, alguma dúvida, pessoal, até o momento? Tudo bem claro? Beleza, então vamos seguir aqui, então. Então, tá. E aí a gente tem, ó, Big Data, esportes, jurimetria, streaming, Serenata do Amor, aplicações TextMine e Pingo. E o Waze mais Prefeitura do Rio, tá? Então vamos lá. Então, Big Data, né? Aí a gente tem um tênis lá da Nike, né? Que à medida que você caminha, né? Ele informa a frequência de batimentos cardíacos, a velocidade que você está andando, a quantidade de passos que você está dando, a distância percorrida, né? Imagina um profissional, né? De um atleta, né? De atletismo, por exemplo, quanto que de dados que ele vai gerar, né? Nos treinamentos dele em um ano, né? Isso é Big Data, com certeza, né? Então, o IoT, né, que é a internet das coisas, que é você associar, né, por exemplo, a geladeira, ela te informar quando que você deve fazer compra, né? Você usar todos os aparelhos nos smartphones também, né? Você pode considerar, você tem milhares de exemplos, né, de IoT. E aí sensores, né, que você pode utilizar aí, por exemplo, em frigoríficos para ver se a carne ela tá com qualidade ou não tá, né? Então tem milhares aí de aplicações em IoT, né? E isso é um exemplo bem legal aqui do tênis da Nike, né? Danone e logística e distribuição de iogurte grego, né? O iogurte grego ele tem uma característica que ele perece muito rápido, né? A prazo de validade dele é curto, né? E aí você tem que cruzar essas informações das rotas, né? Para que você consiga otimizar e entregar no prazo de validade, né? Senão estraga e aí, né? Não dá, né? Então você tem que ter toda uma inteligência, né? De cruzamento de informações e rotas para que você consiga entregar isso num tempo hábil, né? Para que não pereça. E aí, Starbucks e a estratégia de Big Data para estar no lugar certo, né? Primeiro, né, você usa ali para saber onde que abre uma Starbucks, né? Eles utilizam lá a estatística para saber onde que é o melhor lugar para eu abrir uma Starbucks. Será que é no shopping? Será que é numa praça? Será que, né? Tem diversas opções aí, né? Então você estuda os dados e entende o padrão, né?
um processo de abertura para poder abrir, né? As cafeterias e e-commerce também, né? A gente vai ver depois, né? Já estou dando spoiler da indicação, né? Dos filmes. Não vou falar não, vou deixar um pouco. Vocês já devem conhecer, né? As indicações do Netflix, né? Também é um sistema de indicação. E aí, ó, drone, né? Vai dar maior rapidez em pesquisas para culturas agroenergéticas, né? A Embrapa, né? Ela utiliza drones, por exemplo, né? Filmando, né? As plantas para ver quais as plantas que são mais tolerantes a determinado tipo de estresse, né? A temperatura da copa, né? A avaliar os genótipos da cana-de-açúcar, né? Então, utilizando aí as técnicas, né? Então, tem muita aplicação aí na agronomia, né? E aí você consegue, por meio de drones, né? Tirando fotos, você consegue... E isso gera muitos dados, né? E você tem que analisar esses dados, né? E aí no esporte também, eu tenho um professor lá na ENSE, que é o Takata, né? E o mestre Takata, ele tem um canal no YouTube esportístico, né? Que tem várias aplicações de estatística no esporte, né? Vale muito a pena. Inclusive ele tem blog, ele também é comentarista da Sport TV, tá? E ele já foi também nadador profissional, então ele gosta muito, né, de esporte. E aí você tem várias aplicações, né? O vôlei, né, para verificar a eficácia de determinado jogador, observando a frequência com que ele converte as jogadas, né? O mapa de calor, o mapa cloroplético, né, aquele mapa de calor, né, que você acompanha para ver onde que os jogadores estão mais caminhando, né, no campo, na quadra, né? Então tem muita aplicação, né? Tem até os mapas vetorizados, né, e tal. Tem muita aplicação legal, inclusive na NBA, né? Se você jogar no YouTube, tem cientista de dados da NBA, né? Você vai ver como é que funciona o trabalho dela e tem várias aplicações aí no basquete, né? E eles utilizam isso para que ganhar performance, né? E aí a gente tem um exemplo claro aí muito legal. Eu convido vocês a assistirem, quem não viu ainda, o Moneyball, né? Que é um filme baseado em fatos reais, né? Um jovem recém-formado de economia, né? Ele, se eu não me engano, é de Yale, né? E ele auxilia o Billy, né? Que é o diretor-geral do Oakland Athletics, eu não lembro agora qual é o ator, na construção de um time competitivo, né? Usando basicamente estatística na escolha dos jogadores. Então, basicamente, ele vê, né, potenciais jogadores que são baratos, né, mas que eles têm uma característica que vai conseguir ser sinérgica, né? Juntando todos esses caras, a gente vai conseguir ter uma equipe campeã, né? Então, mesmo que eles sejam baratos, o cara vai usar em treinamento também, né? Para que ele consiga cada vez mais ficar melhor, né? No futebol também, imagina se a gente consegue identificar na base, por exemplo, um Neymar, né? Antes dele virar um Neymar. Imagina quanto de dinheiro, né, os clubes ganham com isso. O cara que identificar também vai ganhar com isso, né? Então, a estatística de desempenho de jogadores, né? Aqui no StatDados a gente tem dois vídeos muito legais, né? Um é do Cauê, até um aluno na comunidade estatística, ele é gerente lá no... Agora eu não vou lembrar exatamente a empresa dele. E tem o Pedro, né? Que ele é diretor do Flamengo, acho que é diretor do Flamengo, né? E aí ele trouxe uma live aqui falando do trabalho dele. Ele trouxe no Power BI, né? Com vários gráficos, várias análises relacionadas, muito voltadas para esporte, né? Bem específico para esporte mesmo. Uma abordagem muito legal, né? Também para medicina e tudo mais. Muito interessante. Depois eu convido vocês a assistirem aí também, muito legal. E o do Cauê foi ranquear, né? Ele escalar os jogadores de acordo com... Ele fez um PCA, né? Que é uma redução de dimensionalidade, né? E aí ele conseguiu também classificar os scores lá com... Ele usou várias técnicas lá, agora eu não vou lembrar exatamente quais foram as técnicas que ele tirou. E no final ele usou ainda a pesquisa operacional, né? Para fazer a simulação e escalar os jogadores, por exemplo, né? Então, ficou um trabalho bem completo. Acho que foi a tese de doutorado ou mestrado dele, não lembro agora. É bem legal. E
Então, tem uma passe, você tem você vê já nos jogos de futebol, né? Chutes a gol, passes certos, faltas cometidas, né? Então, você consegue fazer várias. E também tem a Gabi, que vai fazer alguns vídeos de apostas tem sites de apostas, né? Se eu não me engano. E aí a Gabi ela gosta muito disso, né? E ela vai fazer alguns vídeos aí falando sobre o assunto de apostas no esporte, tá? Então aí, jurimetria, né? Pessoal aí do direito, né? Que botou aí. Então, mapear quem são os maiores litigantes, né? Em ações consumeristas na justiça estadual. Litigantes é quem briga na justiça, tá? Estudar as características desses litigantes e de seus litígios, né? Ver o que levou aqueles litígios, né? Avaliar os meios alternativos ao litígio e investigar como grandes empresas do setor privado veem o problema. Isso aqui foi uma iniciativa da ABJ, né? Se vocês quiserem conhecer lá, que é o dono, o Júlio Trescente, né? O cara doutor em estatística, né? Ele é muito fera em R, né? Um dos caras mais feras em R que eu conheço, né? Tem lá o curso R também, que eu vou falar mais à frente também, como indicação de material também, tá? O trabalho teve como objetivo analisar o tempo dos processos relacionados à adoção e entender a atuação do juiz da equipe interprofissional, estudar as modalidades de acolhimento, elaborar diagnósticos e propostas às soluções consumeristas, né? Estimar o volume de trabalho proporcionado pelos processos de matéria empresarial na Comércio de São Paulo, né? Das ações, eles fizeram também. Análise exaustiva sobre os processos de recuperação judicial da comarca de São Paulo. Recuperação judicial é quando a empresa está falindo e aí ela pede recuperação judicial para tentar não falir. Caracterizar a taxa de reforma das decisões da primeira instância paulista. Reforma é se o cara ele teve uma decisão na primeira instância, né? Se na segunda instância ele mudou essa opinião, ele reformou aquela opinião. Então, aqui ele está analisando essa taxa de reforma das decisões. E aí, eventualmente, também ver padrão do juiz, né? Se o juiz está liberando em certos tipos de casos alguns detidos pela lei, né? De alguma forma. E aí você tem vários estudos em relação à jurimetria. Você pode também ter quando uma empresa perde no processo também, você tem que ter um dinheiro ali, né, atrás para poder suportar, por exemplo, as ações judiciais, né? E aí você tem que estimar esse número, né? E aí isso às vezes é meio feito de cagada, né? A minha namorada é formada em direito, então eu conheço um pouco desses assuntos, né? E eu estudei um pouco para concurso também, então eu conheço um pouco mais, né, de direito. Então, beleza. Então, a Amazon, né? Ampla variedade de dados, né? Como arquivo de logs gerados de clientes usando seus aplicativos móveis ou da web, né? Imagina quantos dados vocês têm, né? Da Amazon, dos livros, das compras, né? Do e-commerce. Atividade do jogador durante o jogo, informações de redes sociais, né? Pregões financeiros e serviços geoespaciais, como também telemetria de serviços conectados ou instrumentação em data centers, né? Análise de sentimento, né? A gente tem a playlist aqui do Cleverson Cachoeira, tem também Point Click no Orange, tem outras playlists também legais, né? De análise de sentimento, né? Então, basicamente, é você, ou por web scraping, né? Você pega o site, você lê os padrões do site, né? E faz um web scraping, pega aquelas informações, caso seja permitido, né? Não vai fazer onde não é permitido e derrubar o servidor aí para se pagar uma multa aí. API, né? Quando você conecta, por exemplo, a API do Facebook, a API do Twitter, você tem lá o Twitter R, Facebook R, que você consegue buscar, né, os textos em relação ao que, por exemplo, a sua empresa, né? O que as pessoas estão falando em relação à minha empresa? Você bota lá e você vê o que as pessoas estão falando em relação à sua empresa. É interessante, né, de você saber como é que as pessoas estão vendo a tua empresa, né? Esse tipo de coisa, tá? E tem o exemplo que ele fez das presidenciáveis, né? Eu também fiz um trabalho nesse sentido aqui na prefeitura do Rio de Janeiro, né? A gente fez uma consultoria e aí a ideia era avaliar durante o dia do debate, por exemplo, como é que estava sendo, né?
como é que estava sendo em relação a um certo candidato, né? E aí, durante o debate, foi engraçado porque um dos candidatos, o Crivella, ele cantou, né? E apareceu na Word Cloud. A Word Cloud, ela bota quanto maior a palavra, maior a frequência, e quanto mais próximos os tons da cor, né? São mais próximos, né? Então, aparecia um gigantão, ele falando, na verdade, gigante não, porque a frequência era baixa, né? Ele apareceu uma vez na Cloud ele falando, cantando, né? Porque ele cantou. Aliás, as pessoas, mentira, as pessoas falando em relação a ele ter cantado, né? Então ficou bastante, né? Ficou grande porque as pessoas estavam falando bastante, né? Dele cantando lá durante a entrevista. E aí, análise de gêneros musicais, né? Tem o meu amigo do IBGE, né? O Thiago Dantas, que ele fez o R Spotify, né? Ele não chegou a dar prosseguimento lá, mas acho que ainda funciona, se vocês quiserem utilizar. Inclusive, um dos vídeos lá do pessoal da ENSE, eles analisaram durante a quarentena os artistas que fizeram lives, por exemplo, né? Os gêneros musicais, né? E fizeram as análises muito maneiras, muito legal de acompanhar. E aí eles usaram essa contextualização da quarentena, né? E aí, análise de acordes musicais da música brasileira, tem o pacote Short, né, da Bruna Wonderwald, né, que está agora lá esqueci agora, a Irlanda, eu acho que está na Irlanda. Ela está fazendo doutorado em estatística na Irlanda, e ela fez esse pacote Shorts aí, muito legal, com o Web Scraping do Cifra Club. O Pingo, né, foi uma iniciativa de um amigo meu do IBGE, né, inclusive ele deixou o IBGE por causa dessa iniciativa, lá, entre outras, né, e aí ele fez um aplicativo que busca os locais mais próximos dentro de um raio de 15 a 20 quilômetros, né, e aí ele é colaborativo, a gente coloca os dados para eles lá, né, você vai lá no mercado e aí você passa a nota fiscal no aplicativo, ele pega tudo, pega todos os produtos, né. E aí, com isso, ele consegue ter uma base de produtos gigantesca, né? Ele consegue, por exemplo, oferecer para a Coca-Cola, dizer aonde que a Coca-Cola tem um market share maior, né? E onde a Nestlé, por exemplo, tem um market share maior em relação aos produtos, se ela quiser lançar um produto, né? Então, um negócio absurdo, né? E onde tiver o menor preço, ele indica para você comprar, né? Então, é um aplicativo bem interessante aí. Eu acredito que já está no... Ele estava em bastante lugares já do Brasil, né? Agora deve estar em muito mais, né? O Waze Prefeitura, né? Ele analisa os dados do Waze para diminuir, né, o engarrafamento, diminuir gargalo, né, para fazer essa otimização das rotas, né? Uma parceria da prefeitura com o Waze para poder fazer essas diminuições de retenção. Tá? E aí tem essa Serenata do Amor aqui, que é um projeto fantástico de controle de gastos públicos, tá? Que inclusive o autor do projeto, ele não é formado em exatas, tá? E ele programa em Python melhor do que muita gente aí que é formado em exatas, tá? O Eduardo Cuducos, né? O cara é bom pra caramba, né? E ele é formado em ciências sociais, tem doutorado em ciências sociais, tá? E esse projeto ele visou buscar os deputados, né, o que acontece? Né? Os deputados eles têm uma taxa, tem algumas taxas, né? Tem auxílio terno, auxílio refeição, auxílio combustível, auxílio viagem, né, de avião e tudo mais, né? E aí nem todos os deputados utilizam isso de forma que deveria, né? E aí eles identificaram, ó, 6 mil o valor de um reembolso, né, de uma única refeição, né, foi de R$ 6.205, né? Em uma única refeição, o cara gastou R$ 6.205. Tá? Temos deputados que custam gastar 30 tanques de gasolinas completos, né? Ou seja, R$ 6.000 todo mês. Né? Eles descobriram, né, pelas notas fiscais, que 2 deputados eles já pediram reembolso de 13 refeições num único dia. 13 refeições. E um cara de pau foi para Las Vegas e pediu reembolso
da bebida alcoólica em Las Vegas, né? Um absurdo, né? Dinheiro público do nosso bolso aí, né? Sendo jogado fora aí pelos deputados, né? Por esses deputados aí, né? Então, em média, um dia de reembolso do deputado custa R$ 122, né, no nosso bolso. A gente tem 219 deputados, né? Então, isso 128 milhões de reais, né, jogados fora. A gente tem 513, desculpa. 219 costumam gastar o valor máximo, tá? A gente tem 513 deputados, tá? Então, controle de gastos públicos aí. Opa, deixa eu ver aqui. Então, Big Data mostra até quando o funcionário ficará doente, né? Então, a corretora de seguros JLT, ela detectou com alta probabilidade de infarto por meio de algoritmo específico, né, de machine learning, levou em consideração a idade, né, o IMC, o vício de cigarro, o uso de medicamentos para pressão, né, e o histórico de diabetes dos funcionários, né? Eles deviam ter um histórico lá, né? Devia ser obrigatório o funcionário fazer, sei lá. Aí eles usaram essas informações para fazer o People Analytics, né? Para ver quando que na verdade, esse caso não era retenção, né? Esse caso era para ver a saúde dos funcionários, né? Quando que o funcionário vai ficar doente. E aí você pode fazer, né, algumas iniciativas no sentido de pagar uma academia para o cara, né? Pagar um médico, né? Pode fazer várias iniciativas para solucionar isso. Indicar a qualidade de um vinho, né? Um cientista de dados nos Estados Unidos aplicou machine learning, né, sobre vinhos franceses da cidade de Bordeaux para classificar a qualidade de uma safra da bebida, né? Ele compilou dados sobre o clima da região, né, nos últimos 60 anos, sobre as melhores safras durante o mesmo período e treinou o algoritmo de acordo com os fatores que fazem uma colheita da uva ser boa ou ruim. Então, do momento que ele sabe o histórico, né, o que trouxe uma safra boa, ele pode pegar esse histórico e ver quando que vai ter uma nova safra boa, né? Porque ele conhece o passado, né? E aí ele tenta prever o futuro, né? E aí escolhe baseado em dados, né? Não tem a bola de cristal, né? Não tem jeito. Escolher o melhor filme para o final de semana, né? No Netflix, né? Ele indica, né? De acordo com, é claro que tem tudo uma inteligência maior, né? Mas basicamente você vai marcando lá os filmes que você gosta, né? E aí ele, baseado nisso, ele te recomenda os filmes que você possivelmente vai gostar, né? Então tem lá os algoritmos de recomendação lá do Netflix, né? E aí falar um pouco do censo também, né? Que muita gente acha que o censo é só contagem, né? Mas ele permite conhecer com detalhe a população residente do Brasil, né? Subsidiando a implementação e aprimoramento de políticas públicas, tá? Então, não é só contagem. Então, você consegue saber pelo censo quantas escolas, quantos hospitais, né, uma determinada cidade precisa, né? Onde que eu vou alocar, por exemplo, uma rampa, né, para dar acesso aos deficientes, né? Então, para fazer política pública de inclusão social, né? Então, é importantíssimo, né, os dados do censo, né? Eventualmente, a gente teve que parar o censo aí por causa do corona, né? Foi adiado aí, né? Ia ter agora, mas vai ser adiado. Aliás, já foi adiado, né? Mas é importantíssimo, né? E não só isso, né? Eles são pontos de referência para compilação estatística e marcos amostrais, né? Para realização de pesquisas amostrais, por exemplo. Tá? São informações básicas e essenciais para a produção de estimativas populacionais em períodos intercensitários, né? E essas informações são muito utilizadas, né? Tanto isso aí que eu falei de abrir loja, por exemplo, você pode usar a informação do censo, né? Fluxo de pessoas, né? As empresas podem se valer das informações do censo para ter vantagem competitiva, né? E não só isso, a importância do censo é que a repartição, né, do dinheiro, né, que vai dos estados e municípios, né, aquela parte do dinheiro ela tem base na contagem da população, né? Então determinada taxa populacional ali naquele município, aquele estado vai ser feito um repasse financeiro para ele de acordo com o tamanho populacional, tá? Que foi contado. Então o censo demográfico é importantíssimo aí
o país e para a evolução, né? Tanto que o IBGE é um dos órgãos mais respeitados, inclusive quando eu estava, quando eu fui analista censitário, né? Hoje eu estou como consultor, e nessa época a gente teve foi um congresso, né? Que a gente tem todo ano, agora me fugiu o nome do que onde mostram as metodologias e tudo mais. Aí vem gente dos outros países, tá? A gente é reconhecido aqui mundialmente, né? A gente não sabe, né? Mas vem gente querendo saber a nossa metodologia, que a gente já foi reconhecido aí pelo Bureau americano, né? E entre outros, né? Então vem muita gente, vem muito gringo aí saber como é que é a nossa metodologia, né? Porque imagina um país de um Brasil com as dificuldades que a gente tem, né? De tanto de relevo, né? De tantas dificuldades, né? Em termos a população, a diversidade populacional, né? Você fazer censo no Brasil não é fácil, é uma operação de guerra, literalmente, tá? Eu não cheguei a participar ainda do censo, né? Eu fui alocado mais no agropecuário da outra vez e, e fiquei por pouco tempo, não foi muito, né? Então, mas o que os relatos aí falam que o pessoal fica doido lá, o pessoal, a gente brinca que o pessoal no IBGE trabalha 10 em 10 anos, né? Que é o, é o período do censo, né? E aí, características diferenciais de um profissional de estatística, né? Então, na minha opinião, né? Empatia, né? Empatia é se colocar no lugar do outro, né? Então, você tem que se colocar porque você tem que entender de fato, né? O que aquele cara está precisando, né? Então, muitas vezes o que ele pede não é o que ele quer, né? Então, você tem que ter essa empatia. Ser uma esponja, por quê? Porque você tem que, onde você passar, você tem que ficar perto dos caras que manjam pra caramba, né? Porque você tem que sugar aquele cara, né? Tem que ser uma esponja. Você tem que aprender muito com aqueles caras, né? E sempre vai ter alguém que vai ser muito melhor que você. E é bom que seja, né? Porque senão você não vai estar aprendendo muito, né? Então busque lugares onde tem pessoas que são melhores que você, tá? Então, ser um tradutor, né, é você conseguir traduzir a linguagem científica para o pessoal, para pessoas leigas, né? Tentar fazer com que é difícil, né? Não é fácil, você tem que treinar, traduzir ali o que você aprende, né, de forma técnica para ser mais palpável, mais tangível para que as pessoas entendam, né? Português é importante para caramba porque se escreve relatórios, né? É a nossa língua nativa, né? Então, quando eu estudei para concurso, eu era péssimo, né, em português, ainda sou ruim, tá? Mas eu estudei para concurso e eu melhorei bastante, né? Mas, e como eu dou aula também, eu treino bastante isso, né? Mas ainda assim, é uma língua muito difícil, né? Inclusive, estrangeiros, quando vêm para cá, ficam doidos, né? É difícil para caramba. Português é uma das línguas mais difíceis, né? Tem verbo a dar para um pau, né? O inglês tem lá o verbo to be, não sei o que lá, né? E aí o português tem 400 milhões de tempo. Imperativo, né? Como é que é? Pretérito perfeito, pretérito mais perfeito, composto subjuntivo, pretérito imperativo. Tem uma porrada de tempo louco, né? Então é difícil pra caramba, né? Então é bom você aprender português. Comunicação. Comunicação é fundamental, né? Porque você vai, como a área de estatística, ciência de dados, como é muito interdisciplinar, né? Você vai ter que conversar com muitas pessoas, vai ter que pegar o background de todo mundo, né? Então você tem que saber se comunicar, né? Tem que saber com quem você está falando exatamente, né? Porque você falar com um cara que ele é mais gestor e um cara que é mais técnico, você tem que se comunicar de forma diferente, né? Inglês, né? Só a partir do meu sexto período eu aprendi, todos os livros eram em inglês, né? Hoje em dia a gente tem o Statdados, não precisa mais, não, estou brincando. Mas hoje a gente ainda tem muita carência, né, em material em português, né? Eu tenho tentado dar essa contribuição aí, pegar esses caras que manjam pra caramba para trazer aqui para vocês conteúdo de qualidade, né? Mas ainda assim ainda tem um gap muito grande, né? E aprender inglês é fundamental aí para você
até para fazer carreira internacional, né, se você quiser. Programação, programação te dá uma liberdade absurda, cara. Quando você fica padronizado naquele software que é point and click, né? Você tem muitas limitações, né? A programação te abre um leque absurdo, né? Não só você começa a pensar melhor nas coisas, como você também tem uma liberdade maior de, de você conseguir fazer soluções, né, que são até fora da caixa, né? Você entende, e você consegue também otimizar rotinas, né? Então, a programação eu acho que é fundamental em muitas áreas, tá? Hoje em dia, um profissional de direito, às vezes, tem que aprender a programar, tá? Então, programação acho que é um diferencial absurdo e daqui a pouco vai ser pré-requisito, né? O inglês antigamente era diferencial, hoje em dia já não é mais, né? Hoje em dia é pré-requisito. Já a programação pode virar ainda pré-requisito, né? Ele é um diferencial hoje. Tem que correr atrás. E, cara, programar é muito legal, cara. Você consegue fazer, principalmente em R, puxar a sardinha aí. Principalmente em R, você faz lá os aplicativos em Shine, né? Que você roda na nuvem. Você faz os negócios, cara, que você nem imaginava, assim. Né? Você fica doido, assim. É muito legal. Quando você aprende de verdade e vê aquela solução ali pronta, né? Você fica bastante satisfeito. Pensar fora da caixa, né? Não se ater aos padrões aí, né? Não tem aquele negócio de, mas sempre foi assim, né? Não, sempre foi assim por quê, né? Por que que eu não posso chegar nessa solução aqui de forma diferente, né? O que que me impede, né, de fazer isso, né? Só a minha criatividade, né? E criatividade é interessante que eu já estudei um pouco, né? E criatividade se estuda, né? Tem aí, eu indico aí o Murilo Gun, por exemplo, né? Que é um cara muito bom, né? Ele fala que a gente, quando criança, a gente é muito criativo, mas à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai evoluindo, não, a gente vai amadurecendo, né? É, os nossos pais, por exemplo, eles tendem a podar a gente, né? Falar não, 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 né? E aí você vai criando várias, como é que fala? Várias objeções, né, em relação às coisas, e aí você para de pensar você acha que tudo é errado, né? Porque sempre foi assim e aquilo é certo, e se você está fazendo é errado, né? Mas nem sempre é assim, né? Você pode buscar soluções que você chega na mesma resposta de caminhos diferentes, né? Então, isso é pensar fora da caixa. Marketing, porque é importantíssimo, né? Você não só você fazer seu marketing pessoal, né? Porque não adianta nada você saber as coisas se você não sabe demonstrar que sabe, né? E eu acho que o marketing ele te ajuda nisso, né? Eu sou muito ruim de marketing, muito ruim mesmo. Mas eu vejo que realmente os profissionais devem aprender marketing cada vez mais, né? Qualquer tipo de negócio que você vá trabalhar, né? Se você quiser ter o seu negócio, se você quiser dentro da sua empresa mesmo, né? Você saber marketing é um diferencial grande, tá? Porque você conseguir mostrar ali o teu trabalho, né? Você aprender de que forma você tem que se expressar, né? Com que pessoas você tem que conversar, em termos de linguagem corporal também é importante, né? Então, tudo isso é bem legal. Compartilhar conhecimento, isso aqui é fundamental, né? Porque se você... Não faz sentido, né? Faz parte do ciclo lógico da aprendizagem. Você, hoje em dia, você aprende hoje. Hoje você viu essa palestra aqui. Hoje você vai dormir. Quando você for dormir, você vai esquecer aí 80% do que eu falei aqui, né? Ou mais, tá? Então, você tem que revisitar aquele conteúdo várias vezes, né? A gente tem um esquecimento muito grande, né? E aí, quando você compartilha o conhecimento, isso fica muito melhor, né? Tem aquela coisa de quando você vê, quando você escreve, quando você ensina, né? Então, tem várias formas de você reter esse conhecimento de uma forma melhor, né? E você tem que compartilhar conhecimento, por quê? Porque se você
vai esquecer esse conhecimento, né? Pelo menos você compartilhou com alguém, e aí esse alguém vai compartilhar com outra pessoa, e isso aí vira uma bola de neve, né? Então, o que você sabe pode combinar com o que a outra pessoa sabe e combinar com o que a outra pessoa sabe e virar uma solução genial. A tua pode ser uma bosta, mas aí o cara juntou com a solução dele e a outra pessoa juntou com a solução dos dois, né, que já está incorporada a tua, e aí vira uma solução boa, né? Então esse poder de combinar as coisas, né, é combinatividade, né, que o Murilo Gun fala, inclusive, né? E aí ser um camaleão, né? Ser um camaleão é porque, tipo, ciência de dados e estatística, você vai trabalhar em várias áreas, né? Você pode sair de uma área de marketing para trabalhar com finanças, de finanças para saúde, de saúde para esporte, né? Então, você tem que se reinventar o tempo todo, né? Você tem que conhecer do negócio, tem que estar sempre estudando. Isso é bom porque você não fica estacionado, né? Você está sempre evoluindo, né? Você tem que sempre aprender novas coisas, novos métodos, novas áreas, né? Então você vai combinando isso tudo e tudo que você faz na vida vai te ajudar em algum certo ponto, né? Por exemplo, eu estudei para concurso, né? Concurso pode não ter nada a ver com o mercado, mas eu aprendi várias técnicas de memorização, várias técnicas de organização que ainda não consigo utilizar, ainda sou muito bagunçado, né? Eu queria ser mais organizado, mas é da minha natureza, eu sou assim, né? Mas existem técnicas, né, para você ser mais organizado. E aprendi também trazer a parte do concurso, que é trazer diagramas, né? A gente entende mais diagramas, né? Fazer associações de cores, né? Não cores aleatórias, né? Desenhar o arco-íris, não. Fazer associações, né? Com conteúdo, né? E aí você consegue reter melhor essas informações, né? Isso a gente aprende no concurso, né? Porque aí concurso tu decora a vida, né? Porque cai uma porrada de coisa, né? Em diversos concursos, até, pô, tu estuda desde a formação do tribunal, né? Como é que é composto o tribunal, né? Aí é um negócio bem aleatório, né? Tu vai desde que é composto o tribunal até como é que às vezes você estuda arquivologia, né? Como é que eu armazeno um arquivo, como é que é a temperatura ideal para ficar um arquivo, né? É um negócio doido. Concurseiro é um bicho meio maluco, né? Se você perguntar para alguém se ele já fez concurso na vida, fica longe dele, porque é meio maluco. Memes, né? Então vamos rir um pouquinho, já falou sério, né? Então estatística vai ser tranquilo, né? Você só tirava 10 no ensino médio, é isso? Aí é a cara dele para você. Então vai ser tranquilinho, né? Vai ser tranquilinho, você só tirava 10, não vai continuar tirando. Então vamos entrevistar hoje o estudante que sabe explicar o que faz em estatística, né? E aí ele não apareceu, né? Porque poucos estudantes conseguem explicar aí o que faz em estatística, né? Então, a minha família, né, não sabe o que um estatístico faz, né? Aí o cara tá com a cara de triste, né? Porque a família dele não sabe, não tem a menor ideia do que ele faz, né? É aquele negócio, né? O teu chefe imagina que você faz uma coisa, a tua família imagina que você faz outra, né? E na prática você tá fazendo outra, né? Então, basicamente era isso. Eu queria mostrar para vocês agora algumas indicações aí. Ó. Primeiro aqui, ó, para motivar vocês, né? Nossas próximas aulas. Eu acho que vocês estão vendo a minha tela? Tá a introdução à estatística aí ou não? Dá um retorno aí se vocês estão vendo a minha tela. Eu acho que não, né? Vou ter que dar um new share aqui, calma aí. Caramba, essas telas. Ah. Estão vendo? Beleza. Tá bom, então. Então, para motivar, ó, nossas próximas aulas aí, a gente vai ver, ó, que é estatística, estatística descritiva, probabilidade, amostragem, diferença estatística, ó, o que é data science, conceitos básicos, dados tabelados, né?
Então, variáveis, tipos de variáveis, né? E aí, beleza, onde que eu estudo estatística, né? Tem o curso da DX, né? Que são cursos lá de fora, tem Harvard, Yale, assim como Coursera também, né? Tem vários cursos muito bons, tudo gratuito, né? Se você quiser ter o diploma, você paga uma taxa lá e eles te dão um certificado, né? Mas é muito bom, tá? Tem a Universidade de John Hopkins, tem muitas universidades aí, feras pra caramba, tem do Andrew NG também, né? Tem muita coisa legal, tá? DataCamp, eu não ganho nada para falar, tá? Mas eu aconselho vocês estudarem não estatística, né? Mas a parte de R, tá? R ou Python, né? Porque eles são cursos focados em linguagem, né? Eles não são cursos que você vai aprender teoria com eles, tá? Eles são focados em linguagem, tá? Então, não vai esperando que você vai aprender teoria com eles. Você vai aprender linguagem, né? Eles são muito bons ensinando linguagem, né? Linguagem R, linguagem Python. Todas as aplicações vocês vão aprender com eles. O StatR, né? É o curso do professor, é o canal do YouTube do professor Myron, né? Que é muito bom, professor do GTI, né? Ele também está lá na minha comunidade estatística, né? E é um professor muito bom, tá? Ele fez uma live aqui com a gente, vocês podem assistir a live dele também. Foi bem legal, ele falou lá do trabalho dele lá como cientista de dados lá. Ele trouxe um exemplo do trabalho dele lá, bem legal, de modelar séries temporais, eu acho, se eu não me engano. Tá? Foi bem interessante. E aí ele tem muitos vídeos lá de... Aqui a gente tem uma playlist dele também de R, ele falando de H2O, falando de estatística também. Tem o grupo Neuron, né, que lá agora é da USP, não. É USP ou São Carlos? Agora me fugiu. Eu mando para vocês se vocês me falarem, mas o, o dono lá é o Felipe Polo, né, que é um cara fantástico. Inclusive, a gente tem vídeo dele aqui falando de regressão logística, falando do corte, né, do trade-off para você selecionar os métodos. Bem interessante, bem legal. Utilizando uma abordagem lá de teoria da decisão também. Ele é um cara muito bom. Tem a minha comunidade estatística, que eu vou falar no próximo slide. Tem a Montivero, né, que os caras são muito feras. Não só porque eu faço parte, né, dos professores, mas tem lá o professor Luiz Paulo Fávero, que é o professor titular da FEA USP, né? Agora eles estão com curso online, inclusive agora segunda-feira vai ter um de Data Visualization, eu recomendo bastante, eu vou estar lá também participando, vai ser bem legal, tá? Opa, perdão. E eles são muito bons, né? O cara é um autor de mais não sei quantos livros de análise de dados, né? Mais de 8 livros. Ele é o autor do manual de análise de dados, né? Que inclusive eu estou fazendo um sorteio. Quem quiser participar, me manda um inbox depois, que eu mando o link do sorteio para vocês, tá? Para vocês verem como é que faz para participar. São 2 e-books sorteados, tá? E eles têm curso de tudo, cara. Modelagem, a estatística, web scrap, tem tanto em R quanto em Python, tá? Depois dá uma olhada lá. Tem a Adriana Silva, que é a melhor professora de estatística que eu conheço, né? Ela é muito boa. Ela tem vários cursos de estatística, tanto para estatística para negócio, né? Como estatística mais avançada e mais básica também. Ela tem um curso fenomenal de estatística divertidamente que eu fiz também, muito divertida, e ela traz uns exemplos muito legal e de uma forma muito aplicada ao negócio, né? Bem legal. Vale muito a pena vocês seguirem também. Minerando dados, né? Que a galera faz live, o pessoal lá, meus amigos lá de Minas, né? Eles são muito bons em Python e ciência de dados, né? E inclusive tem uma live do Felipe Santana falando de detecção de presos em Minas Gerais, né? Foi uma aplicação utilizada lá na segurança pública mesmo para detecção de presos, né? Porque eles raspam as digitais e aí eles fizeram esse modelo de deep learning para reconhecimento facial, né? Para reconhecer os presos. E aí foi bem legal. Aqui vocês podem assistir a live. Eles fazem live toda hora aí também. Bem legal. Escola Livre de IA é um grupo lá de São Paulo que tem gratuitamente, né, aulas. Agora eu acho que eles estão fazendo até online também, mas era só presencial, né? E é gratuito, só chegar, sentar e assistir, né? Os caras são muito bons também, eles têm muito interesse em compartilhar conhecimento, né?
tudo gratuito, muito legal. É, o Statidade, né, que vocês conhecem aqui, que vocês estão, né? Nosso canal aqui, que já tem mais de 400 vídeos aí para vocês assistirem. Tem uma playlist aqui que tem estatística, negócio, web scraping, análise de sentimento, tem a porra toda praticamente de estatística e sensibilidades, tá? Tem 183 ou 4 vídeos, sei lá, com os melhores profissionais do Brasil, não porque eu tô lá, né? Eu sou o pior de todos, graças a Deus, porque o resto é bom pra caramba, né? Então, tem da Adriana Silva, Luiz Paulo Fávero, tem outros nomes aí, tem os meninos do Mineirão também, tem uma galera muito top lá, muito legal, tá? Vocês assistirem tudo gratuito lá para vocês, tá? Tem o curso R, que é uma galera muito fera de R, cara. Inclusive o site deles é em R, cara. Eles são bons pra caramba. Eu recomendo fortemente, né? Eles trabalham muito com a linguagem Tidyverse também, né? Que é a otimização aí do R, né? Pelo Hadley Wickham, né? Que revolucionou o R, né? E muito legal os cursos dele, né? Inclusive, quem é aluno da comunidade estatística tem 30% de desconto no da Montivero e no dos cursos R, todos os cursos, tá?